passo a palavra à acadêmica Rosa Neri, presidente da Academia Paulista de Direito, que falará sobre os direitos da personalidade. Cumprimento efusivamente os eminentes coordenadores do evento, acadêmicos Manriche, Florindo, Frediani, a Vossa Excelência, presidente da nossa mesa, ao excelentíssimo professor convidado, professor Alberto Levi, a eminente professora Maria Peduzzi, Luiz Carlos Robortella, meu apreço. Vejo aqui o eminente professor Cássio, professor Rua, minha querida professora Frediani e tantos mais, a quem saúdo efusivamente, também a toda a plateia. Me perguntei sobre que contribuição que o professor de Direito Civil pode dar num seminário em que se quer entender o tema reconstrução do direito do trabalho e falar sobre direito de personalidade. Então, penso que devo começar por questionar a temática que envolve essa terminologia, direito de personalidade. Eu não sou adepta dela. Sigo o ensinamento de um professor desta casa, o professor Walter Moraes, falecido, grande civilista, que entendia que melhor seria que nós nomeássemos esses direitos como direitos de humanidade. Porque personalidade é a qualidade de quem é sujeito. É porque nós somos sujeitos, os senhores dos atos, aqueles que exercem papéis na sociedade civil e, portanto, exercem atos e sofrem ações. Porque somos sujeitos é que temos personalidade. E porque temos personalidade, somos sujeitos. E porque somos sujeitos, exercemos papéis. E porque somos sujeitos, somos titulares de situações jurídicas, vivenciamos situações jurídicas, praticamos atos e ações e negócios jurídicos e realizamos o direito como titulares dessas posições todas. Agora, o que qualifica o sujeito são os atributos da personalidade. O nome, a capacidade, a fama, o estado, o domicílio, são por esses detalhes que nós identificamos a pessoa. Então, quem? O nome. Faz o quê? A fama. Mora onde? O domicílio. É casado, é solteiro, é viúvo, é brasileiro, é apátrida, o estado. É capaz, não é capaz, a capacidade. É por esse critério que nós identificamos o sujeito de direito. Então, o direito de personalidade é isso? Não é isso. O direito de personalidade não respeita a pessoa, respeita ao homem como um conjunto psicossomático que tem natureza humana, tem essências, tem potências. E os objetos do direito de personalidade não estão na pessoa, estão nas nossas essências, estão nas nossas potências. Por isso que eu gosto da definição, do ensinamento extraordinário que Walter Moraes tem, num belíssimo artigo, que eu reputo um dos artigos doutrinários mais bem escritos que já se teve ocasião de publicar no Brasil, um nome comprido, mas está na Revista dos Tribunais, número 590, página 14. E lá ele explica: o essencial da nossa natureza é viver e ser livre. E depois, por causa das nossas potências, nós temos a potência intelectiva, a ambulativa, a afetiva, a procriativa, e são essas questões que respeitam a nossa vivência de homens, a nossa hominialidade existencial. Ele, como grande filósofo que era, apontava com precisão que os objetos do direito de personalidade não podem estar na pessoa, porque isso seria um nonsense. Ou bem é sujeito, ou bem é objeto. Se é objeto, não está no sujeito. O sujeito é a pessoa. Os objetos do direito, do chamado direito de personalidade, estão na nossa humanidade. E por isso ele dizia que o correto seria tratar os direitos que nós denominamos de direitos de personalidade como direitos de humanidade. E eu sou adepta da corrente que o professor Walter Moraes tão sabiamente
soube externar nesse artigo extraordinário que ele escreveu. E eu sigo esse critério. E por que sigo esse critério? Às vezes, a nomenclatura dos termos que eu uso, eles causam uma certa perplexidade. Direito de personalidade não tem seus objetos na pessoa, tem seus objetos no nosso viver, na nossa existência miserável e psicossomática. Que contribuição esse conceito de Walter Moraes traria para o direito do trabalho? Eu me pergunto. Tudo. Porque se nós concebemos que direito de humanidade respeita aos objetos que são essenciais à nossa natureza humana e são potenciais da nossa natureza humana, nós podemos identificar perfeitamente que o trabalho é expressão de liberdade. E sendo expressão de liberdade, é por meio do que eu acumulo recursos para a minha subsistência. E, portanto, a vida e a liberdade, que são os aspectos da nossa essência de seres humanos. Somos seres livres e vivos. Isto é fundamental para o direito do trabalho. Às vezes eu fico perdida em torno da ideia do que seja o princípio da dignidade humana. Fico me perguntando mas toda hora que falam coisas absurdas invocam o princípio da dignidade humana. Para tudo, até para matar. Para mim, digno é viver. Digno é viver e ser livre. Digno é viver, ser livre e pensar. Digno é viver, ser livre, pensar, ambular, procriar, chorar, rir, sofrer, trabalhar, receber, comprar o que se quiser. Isso é ser livre. Tudo mais é conversa fiada. Não me parece que possa ser melhor do que poder ser livre, viver e ser livre. Então, o direito de personalidade tem a ver com essas delicadezas da nossa humanidade. Não tem a ver com os segredos do direito estruturado por um sistema. Porque vejam, os senhores ainda trabalham primordialmente com a CLT, que é um sistema organizado, ainda que não seja um código, é uma consolidação, mas ela tem uma estrutura sistemática voltada para uma organização que lida com o exercício da nossa subsistência. Portanto, ela está voltada, se não é para quem e nem para o que, ela é para o como. E, de certa maneira, resolve alguns problemas que em direito civil nós não conseguimos resolver tão facilmente. Se os senhores olharem a estrutura do direito civil, que eu admiro profundamente, nós temos um direito civil organizado a partir de um sistema germânico de Savigny. Mas ele não é organizado em torno do homem, ele é organizado em torno das relações jurídicas. Nós temos um sistema que tem uma parte geral, que cuida do sujeito, dos bens e das nossas relações, e depois as partes especiais, elas não priorizam o sujeito, mas as relações vividas pelo sujeito. Então nós temos as relações de família, nós temos as relações de obrigação, nós temos as relações de contrato, nós temos as relações de empresa, nós temos as relações de família, de sucessões, e aquelas vivências que antigamente eram absolutas e não são mais, de direitos reais. Mas o mote não é o sujeito. O direito do consumidor, por exemplo, é diferente. No direito do consumidor é o consumidor, é ele, alguém, quem, e não exatamente o que e como. Então existe uma certa diferença quando nós priorizamos nas palavras aquilo que é fundamental. E o homem tem essa característica. Então, falar sobre o direito do trabalho e falar sobre o direito civil é falar sobre o homem. Não existe outro segredo para o direito revelar que não a liberdade e a vida do homem, a vida e a liberdade, ainda que seja para morrer para ser livre, ainda que seja para perder a liberdade para continuar vivendo, mas a vida e a liberdade são os fundamentos. Eu não concebo dignidade humana sem vida e liberdade. Eu não concebo direitos fundamentais sem vida e liberdade. Como que nós poderíamos organizar isso de maneira prática? Quem trabalhou primeiro a ideia de direito de personalidade foi um professor alemão, que eu tive a aventura de conhecer, o professor Hubmann, que considerava que o conceito de liberdade, de personalidade, e eu uso aqui a expressão porque ele usava Personalität Rechts, não usava Humanität Rechts, professor
Walter Moraes é quem inaugurou essa expressão extraordinária, que eu julgo genial, mas ele, Hubman, dizia que 3 aspectos no espaço ético da vida reúnem os segredos do chamado direito de personalidade, que eu gosto de tratar como direito de humanidade. Um é a dignidade humana, que em alemão eles chamam de Menschenwürde, a predominância do homem no universo. Quer dizer, dentro do pensamento cristão de Hubman, cada homem é uma imagem singular de Deus, e o direito deve realizar um mínimo ético. A norma deve garantir condições que possibilitem a vida de todos em igualdade e oportunidade. Isto é dignidade humana. Depois, o outro aspecto do direito de personalidade, para o professor Hubman, é a individualidade. O homem desempenha a tarefa ética de aspirar aos valores gerais da humanidade. Tudo que se adquiriu para um, há que se ter para todos. Essa pretensão de ser, viver e ser livre na sua inteireza é aspecto fundamental nosso, da nossa humanidade. Não faz bem para o homem que nós não sejamos iguais, não faz bem para os homens que alguns não sejam livres, não faz bem para o homem que alguns morram, porque não conseguem sobreviver. O terceiro aspecto é a personalidade. Só pelo fato de ter um aspecto que é o conteúdo de um continente maior, você já percebe que personalidade não é um nome que se baste para dizer o todo. Se é uma parte, não pode ser o todo. E o que é a personalidade para Hubman? A qualidade do indivíduo no relacionamento com os outros. Quer dizer, é alguém individualizado, é alguém diferente, é alguém que tem os seus segredos, é alguém que tem a sua humanidade toda especial, toda distinguida e que tem que ser respeitado por isso, na sua inteireza, na sua simplicidade, na sua pretensão, naquilo que quiser, dentro de um contexto de respeito humano. Essas coisas todas, elas despertam uma curiosa manifestação nossa dentro de um sistema, vamos dizer, sequencial, que é o da responsabilidade civil. Porque o primeiro questionamento é saber o que eu faço e o que é o direito de personalidade, e o que eu faço com essa ideia. A segunda é, por que um direito de personalidade foi aviltado? Em que isto resulta? Para que serviria o sistema na sequência da repressão ou na antecedência da prevenção? E aí entra o sistema da responsabilidade civil e vem uma palavra que é mote de um problema gravíssimo, que é o chamado dano moral. Porque o dano moral, essa palavra dano moral, ela está ligada a uma ideia daquilo que é atingido, é causado por algo que não é medido, mensurável de forma argentária. E tanto é isto que se usa a expressão dano moral para dizer que são danos extrapatrimoniais. Isso também é outra situação, a outra terminologia com que eu não concordo, porque patrimônio é tudo que tem um determinado titular. E quando eu digo que os meus bens, essa caneta é minha, eu também digo que a vida é minha, a liberdade é minha, e o meu nome é meu, e a minha liberdade de querer também é minha, tanto quanto o meu sapato e minha bolsa. Então tudo compõe o meu patrimônio. Alguém é titular de um patrimônio, e todos os danos aos objetos que estão dentro desse patrimônio são danos patrimoniais, inclusive os morais. Por isso que eles têm repercussão argentária, e não tem nada de errado que assim seja. Então, falar de dano moral é falar de danos que atingem as essências e as potências do ser humano, na lúcida expressão de professor Walter Moraes. Então, a contribuição que eu traria para os senhores desse aspecto curioso, adorável, que é o direito civil, e especialmente o direito de humanidade dentro do direito civil, é lhes dizer que o direito do trabalho se liga com uma ponte a esse aspecto singelo, extraordinário da ideia de direito de humanidade, pelo aspecto da essência da nossa humanidade, que é a vida e a liberdade. Porque quem trabalha tem recursos para subsistir, e o trabalho não pode ser
de maneira nenhuma e nunca uma fonte de escravidão. Porque se for, ele nega a essência, a razão de ser do direito. Porque o direito não foi feito para outros que não os homens, para homens livres, capazes e vivos. Porque depois da morte nós não precisamos mais do direito dos homens, graças a Deus. Muito obrigada.